viajantes da vida! Como é que está aí o seu dia a dia? Como é que está a sua relação com a natureza e com o mundo em que a gente vive? Vocês sabem que outro dia desse eu estava estudando lá as questões sobre a lei de reprodução aqui no Livro dos Espíritos e me ocorreu uma coisa, uma lembrança de tempos de infância, da época em que a gente falava assim, vai comer frango, e era um franguinho caipira, daquele que andava lá no terreiro, que ciscava, que de repente a avó da gente, torcia o pescoço e botava na panela, a gente nem ficava sabendo. Hoje, quando se fala em comer frango, em comer não sei o quê, você vê aqueles animais modificados, aquele frango com peito gigantesco. E aí a gente ouve dizer, não, isso aí é melhoramento genético, isso aí são as alterações que a ciência vem fazendo para melhorar a alimentação e tudo mais. E muitas pessoas assumem extremos. Umas querem que a gente não mexa de jeito nenhum na natureza, deixa seguir o seu curso. E aí, muitas vezes, nesse ritmo mais lento de desenvolvimento da natureza, pode ser que venha a faltar principalmente alimentos. Mas outras pessoas querem mudar para o outro lado. Não, mexe em tudo, altera tudo, bota gene de animal numa planta para a gente poder ter uma planta mais resistente e ainda não analisam quais seriam as consequências disso ao longo do tempo. E aí Allan Kardec, no século XIX, quando as pessoas não falavam de engenharia genética, mas elas falavam, sim, de melhoramento das espécies, pelos cruzamentos, pelas alterações, estava-se começando a conhecer o que era esse negócio de genética. Mas já se fazia o que a gente chama na academia de melhoramento genético pelo intercruzamento das raças. E aí Kardec, preocupado com isso, também ouvindo, provavelmente, do seu lado lá, os extremistas, dos que queriam mexer em tudo, dos que queriam alterar tudo para fazer a vida ficar melhor para todo mundo, sem pensar nas consequências disso sobre a natureza, e dos que não queriam que mexesse em nada, que não alterasse, deixa quieto que isso é lei de Deus. E aí a gente começa a pensar o seguinte, hoje, século XXI, a gente tem necessidade de aprimoramento, tanto de vegetais como de animais, para atender às demandas, para resistir melhor às pragas. Então, esse trabalho de melhoramento genético, beleza, a sociedade se beneficia com ele. O que a gente não pode, não deve fazer, e aí nesse momento a gente faz coro com esses que querem que a gente deixe quieto, é brincar de Deus. Vamos fazer uma experiência aqui, vamos mexer acolá, só para ver o que dá. Calma, tem que pensar bem nisso. E aí é na questão 692 do Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, a base da doutrina, no século XIX, Allan Kardec já trazia para nós discussões sobre melhoramento genético, sobre o que hoje a gente poderia chamar de engenharia genética. E ele pergunta para os benfeitores espirituais se isso é legal, se isso está de acordo com a lei divina, porque está dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos. Está dentro da lei de reprodução, que é uma lei natural e que, por consequentemente, é uma lei divina também. E aí, olha que interessante essa abordagem, porque ela vai apaziguar, pelo menos vai apaziguar para nós, que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Existe um caminho de equilíbrio aí. Mas vejam bem como os espíritos depois vão responder. A pergunta de Kardec já é interessante por si só. Olha ela aqui, O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? E esse aqui, essa segunda pergunta, ela é bem o lado daquelas pessoas que dizem não mexa com as coisas de Deus, não mexa com a criação divina. E aí tem duas questões ali. A ciência vai avançando, a ciência vai conhecendo, a ciência vai compreendendo melhor as leis naturais, ao ponto de poder fazer pequenos ajustes. E aí a gente pensa assim, mas o homem não tem que brincar de Deus, o homem não tem que mexer nas coisas que Deus criou, tem que deixar como Deus criou. Só que a gente está esquecendo uma coisa, de um detalhe muito rápido, muito curto. Será que nós, que também somos criação divina, não temos a nossa parte para fazer? E vai lá na questão 132, de novo aqui do Livro dos Espíritos, que a gente vai ver, a gente tem a nossa parte para fazer nessa criação. Não estamos só de espectadores dessa vida, não. E é mais ou menos assim que os amigos espirituais vão responder. Olha que bacana. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus propósitos. Sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza, favorecer essa perfeição
é corresponder aos desígnios de Deus. Oba! Volta aqui e vamos nessa última frase, ó. Favorecer a perfeição é corresponder aos desígnios de Deus. Então nós, eu, você aí, os nossos cientistas principalmente, porque eles sabem o que fazem, a gente pode não saber, temos sim a possibilidade de ser instrumentos de Deus, de colaborar com Deus para melhorar, para aperfeiçoar a criação. E aí vem a preocupação daquelas criaturas que são mais atentas, porque cuidado, né, gente? Nem tudo nos é permitido, nós não podemos ser levianos. Pensar só na gente, pensar só na questão de alimentar seres humanos e o sofrimento dos animais. E as alterações do ambiente, do clima, por causa das modificações dos vegetais. Muito frequentemente, esse interesse em aperfeiçoar as leis da natureza é egoísta. Ele está visando só o nosso bem-estar, só o nosso conforto deste momento. Será que é assim que funciona? Será que isso não vai tirar o mérito da gente ser instrumento de Deus? Olha ali, instrumento de Deus. Lembra? Deus se serve do homem para melhorar a criação. Nós somos instrumentos de Deus. Mas esses instrumentos, se são egoístas, se são equivocados, se pensam só no próprio umbigo, será que nós estamos fazendo a coisa certa? A gente já mediu as consequências das alterações na natureza? Da criação de uma nova espécie? Do surgimento de um elemento modificado, geneticamente modificado para a sociedade? Até da clonagem? Será que isso aí não pode ter um uso espúrio? Não pode ter um excesso? De repente você clonar seres para poder tirar órgãos e fazer transplantes, ou então fazer uma modificação genética numa planta para que ela produza determinadas substâncias que podem comprometer o bem-estar coletivo geral até. E aí Allan Kardec vai tocar nesse ponto do egoísmo, na questão 692A, perguntando para os amigos espirituais. Mas, geralmente, o homem só se esforça para conseguir a melhoria das raças por interesse pessoal, não tendo como outro objetivo senão aumentar os seus prazeres. Isso não lhe diminui o mérito? Olha só que coisa interessante, né? A preocupação do Kardec é que é o seguinte: se nós formos convocados como cientistas, como pesquisadores, como espécie humana, a cooperar com Deus para melhorar a criação, quando o objetivo é egoísta, será que esse mérito de ser parceiro de Deus na melhoria, no aperfeiçoamento da criação, não diminui? E essa é uma questão importante. E até os nossos erros, até as nossas imperfeições acabam servindo a nosso favor num longo prazo. Pode ser que agora, nesse momento, num prazo curto, alguns avanços da ciência sejam muito mal usados. Não aconteceu assim lá na década de 1940? Quando o conhecimento a respeito dos elementos radioativos, em vez de produzir os equipamentos de diagnóstico por imagens, os tratamentos contra o câncer, contra outras doenças usando radiação, a conservação de alimentos usando radiação, que hoje são os usos nobres da radioatividade. Não foi usado no primeiro momento para fazer arma? Não foi utilizado no primeiro momento para fazer bomba? Então pode acontecer que uma alteração genética, que uma modificação, que uma interferência na natureza, por motivos egoístas, cause mais mal do que bem no momento presente. No curto prazo, mas a longo prazo, de acordo com a lei divina, até porque nada acontece fora das leis divinas. Não vamos imaginar que a gente está aí igual pipa voada, a gente está muito bem seguindo ali as leis divinas e quando a gente desrespeita vem logo a dor como baliza. A gente encosta no meio-fio, sabe aquele guardrail que a gente tem lá nas pistas de corrida, que o carro dá uma encostada, sai faísca? Pois é o que acontece quando a gente se desvia das leis divinas. A gente dá uma esbarrada numa pedra aqui, num guardrail ali, faz umas faíscas, machuca algumas vezes, arranha a nossa lataria, mas lá na frente a gente acaba chegando de volta para o caminho correto. E os amigos espirituais, eles vão ser bem práticos, eles vão ser pragmáticos nesse sentido. Porque assim, pode até ser que o nosso interesse seja egoísta, pode até ser que o mérito acabe porque nós estamos visando só o momento presente ou só mais ganho material, sem preocupar com as novas gerações, com as gerações futuras, mas daí vai acabar resultando progresso. Nem que seja o progresso de saber como não repetir erros. Mas os espíritos chamam a atenção assim, e são firmes, são muito objetivos. Que importa que o seu merecimento seja nulo, contanto que o progresso se realize? Mas, gente, olha isso! Como os espíritos têm a visão lá na frente. Não interessa agora. Estamos sendo instrumentos, estamos com objetivos equivocados, estamos com objetivos egoístas. Beleza, nesse momento vai ter consequência. Mas lá na frente,
a gente vai acabar aprendendo. Nem que seja o que não fazer. Com o erro, a gente não aprende. A gente aprende o que não fazer. Então, para com essa história de que tem que errar para aprender. Vamos acertar que fica melhor. Mas aí os espíritos prosseguem. Cabe a ele, pela intenção, tornar meritório o seu trabalho. Ademais, por meio desse trabalho, exercita e desenvolve a inteligência. E é sob esse aspecto que ele tira maior proveito. Então, tem uma outra consequência, que não é imediata, que não é material. Estudando, pesquisando, tentando melhorar as coisas, ainda que com um objetivo egoísta, ainda que com o interesse de atender apenas aos nossos gozos, aos nossos caprichos. A gente exercita as craniolas. A gente põe a inteligência, avança, amadurece. Foi isso que depois que passou aquele momento tenebroso da Segunda Guerra Mundial, com aquele verdadeiro atentado que foi cometido em Hiroshima e Nagasaki, porque aquilo foi um atentado terrorista mesmo, a gente começa a perceber o seguinte: a humanidade passou a pensar, não, a gente não pode usar esse conhecimento científico para fazer o mal. Vamos ver o que a gente pode fazer de bom com ele. A mesma coisa virá em termos dos conhecimentos genéticos. Olha quantos tratamentos de doenças que têm caráter genético, que estão lá impressas nos nossos DNAs, estão sendo conseguidos agora por causa dos avanços nesta área. No começo podia ser egoísta, agora olha o desejo de bem-estar, olha o reajustamento, olha a inteligência se aproximando da moralidade para produzir o que é bom. Então fica de mensagem dessa nossa reflexão de hoje, aqui do Livro dos Espíritos, que a gente tem que considerar bem interessante. O Espírito diz, cabe a cada criatura que promove progressos ou que busca progressos, tornar pela intenção de fazer o bem. Já pensou? O que te move quando você pesquisa ou quando você promove algum avanço? O que me move? O que move alguns cientistas? Será que eles estão visando um bem geral ou alguma coisa egoísta? Esta é a questão a ser colocada. Cabe a cada um de nós, pela intenção, tornar meritório o trabalho da pesquisa, o avanço científico. As melhorias genéticas vão se tornar melhores. Imagina se nós conseguirmos determinadas plantas resistentes a pragas, aumentar a produção de alimentos. Vão mitigar muito, vão baixar o preço dos alimentos, vão mitigar a fome no mundo. Então isso pode ter consequência útil, sim, vai ter consequência positiva. Mas, de novo, vamos refletir para nós. Qual é o mérito? Qual é a minha intenção quando eu procuro a melhora do ambiente em que eu estou? É só o meu conforto? É só egoísmo? Ou eu estou visando uma coisa melhor? Ou estou visando um bem mais geral? Sem isso, além disso até, será que eu estou exercitando a minha inteligência? Será que eu estou pondo realmente o meu aprendizado, o meu desejo de crescer e o meu intelecto a serviço das leis divinas? Fica para a nossa reflexão. Espero que você tenha gostado. E olha só que coisa interessante, o Livro dos Espíritos é 1857 a primeira edição, 1860 essa última definitiva que a gente tem aqui com 1019 perguntas. Mas Allan Kardec já falava de melhoramento genético, da interferência do ser humano nos elementos da natureza que lhe foram submetidos para que ele os aprimorasse. Nós somos instrumento da perfeição. E aí, você se sente instrumento da perfeição? Tem ajudado de alguma forma a melhorar a sua coletividade? Como nós poderíamos melhorar o nosso ambiente? Não comprometendo, não destruindo? Será que você ainda é instrumento de destruição do ambiente, em vez de ser um preservador dele? Sem aquela coisa fechada, não pode tocar? Pode. Só que nós vamos tocar com o desejo de fazer o bem. E aí nós vamos melhorar e vamos contribuir com Deus. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo, dessa nossa reflexão. Se gostou, pega o link, manda para os seus conhecidos, manda para aqueles extremistas, tanto para aqueles que a gente rotula de ecochatos, que não pode nem matar um mosquito que está na parede, que ele vai picar a gente com o vírus da dengue. Pronto para aqueles outros destruidores, desmatadores, que querem avançar sobre a natureza só para poder obter lucros. Mande para eles. Pode ser que eles fiquem muito bravos comigo, mas pelo menos a gente fez a nossa parte aqui e fez reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Aproveito para pedir a você também, se inscreve aí no canal, acione aí esse sininho para você receber a notificação quando sair os novos vídeos. Deixa um like agora que o vídeo já acabou, eu espero que você tenha gostado. Mas se você não gostou, pode deixar um dislike também. Só que diz para mim, comenta aí embaixo,
por que você gostou ou por que você não gostou. E se quiser, sugira novos temas. Temas sempre que nos permitam olhar o mundo, olhar o dia a dia, que é o objetivo dos curtas, com os óculos da doutrina espírita. Grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!